Por nada, Deus abençoe vocês. Muito bem, entre bebês e safiras, pensando em mistério, a gente começa com bebê, agora nós vamos para safira. E eu estava dizendo do mistério da encarnação do menino Jesus. Quando eu falei de bebê, né, talvez tenham pensado em Jesus bebê, a ceia do Senhor, que é outro mistério que vamos compartilhar hoje. Mas o advento, Deus anunciado desde Gênesis 3, desde a fundação do mundo, agora Deus sendo compartilhado na vinda do Senhor Jesus, o grande mistério, grande mistério. Vamos ler o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 32. E aí você vai de novo falar assim, pastor, ainda não entendi o que você está falando. Porque o texto não vai muito lembrar de Safira, não. Mas vamos lá. E Safira aqui não é de Atos 5, tá? De uma vez, tira da sua cabeça Safira e aquela senhora lá de Atos 5. Efésios capítulo 5, versículo 32, diz assim: esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Vamos dizer juntos? Esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Então, quando eu olho, pensando em mistério, aí o bebê é um mistério, quando eu olho para tudo isso, nós vamos ver que o advento, a chegada do Senhor Jesus, pouca gente estava atento. Pouca gente, pensando no tanto de habitantes que existia na Terra na época, nós podemos contar nos dedos alguns grupos que estavam envolvidos. Os magos que vieram do Oriente, a família ali, possivelmente Isabel, estava preparando um chá de bebê lá na Galileia, mas eles vieram para Belém para fazer o que foram convocados para fazer, não é? E o bebê nasceu antes da hora, antes que eles estivessem esperando. E aí Isabel, a tia, estava lá com um bebê também e ela, coitada, perdeu a festa. Então os anjos aparecem para os pastores vêm para aquele chá de bebê improvisado não ficar muito vazio. E aí os magos do Oriente, os animais em volta da manjedoura. Mas tudo isso, querido, o maior mistério para mim é que o Senhor continua presente, a presença do Espírito Santo continua na vida das pessoas, apontando para o verdadeiro Natal, e pouca gente vê. Naquela época, pouca gente viu. Hoje, pouca gente percebe também o que Deus está fazendo. Bom, participaram também algumas pessoas, como Herodes, participou matando as crianças em Belém. Não foram muitas crianças, porque Belém é um lugar muito pequeno. Mas ele matou as crianças abaixo de 2 anos, porque ele soube que nasceria o rei dos judeus, nasceria alguém prometido, e gente tão importante veio ver, e ele mandou matar as crianças. Essas coisas são literalmente misteriosas, misteriosas. Agora hoje, grandes corais cantam por aí no Natal. Hoje mesmo eu cantei com um coral, e tinha outros tantos corais lá em Candiac, nós somos lá, faço parte de um coral, e os corais cantam Natal, não cantam Jesus. Os corais cantam o branco, mas não cantam o vermelho, que para quem o Natal aponta, arrependimento, mudança de vida, a ceia que vamos ministrar hoje. O Natal sem Jesus, uma manjedoura que não aponta para a cruz. Não existe adoração ao Deus encarnado. Uma adoradinha ao menino Jesus. Mas fica quieto aí, menino. E daqui a pouco a gente volta para as renas, chaminés, papais, noéis, mamães, noelas e tudo mais. E a nossa vontade é feita, não a do justo juiz, que declarou que um justo morreria em lugar de todos os pecadores. E o Natal vem dizer que começou aquilo que consumaria-se lá na cruz. Só que o texto sagrado, apesar de hoje começar essa história do advento, de pensar, se você começar hoje, por exemplo, a ler o livro de Lucas,
no dia 24, se terminará uma linda história sobre o Natal. Porque o livro de Lucas é exatamente a história do Natal. Um capítulo por dia. No dia 24, você leu toda a história do Natal. Se você não leu a Bíblia esse ano, por favor, faça isso. Faça isso hoje. Começa hoje, lendo o livro de Lucas. Um capítulo por dia. Para ter na mente, no coração, uma linda história no final. Mas o texto que eu li, de Efésios capítulo 5, versículo 32, fala de um outro mistério mais profundo, um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. E o texto, no contexto, fala de casamento. Um homem e uma mulher. Um incrível mistério que vem dessa relação, que aponta para a relação de Cristo e a igreja, que nasceu a partir ali do Natal. Por exemplo, há 16 anos atrás, nós vamos saber que Geraldo e Nancy começaram uma história e que fizeram boda de Safira. Vem para cá vocês dois, por favor. Geraldo e Nancy. E como o Geraldo é muito grande, eu preciso de que se assente, porque senão não vou ver vocês, vocês não vão me ver. Né? Então, queridos, chega para cá uma cadeira aqui destacada. Para o Geraldo deixar vocês verem, e para Nancy não cair aqui Mas meio para cá. Meio virado para mim, assim, meio para cá. E assim, ótimo. Por favor, queridos. Nancy, teve mais emoção na chegada de hoje ou há 16 anos atrás, assim, quando você foi diante de... Eu sei que foi naquele dia, né? Aquele dia você passou meses assim, pensando como é que vai ser e tal. Mas olha só, eu queria ler um pouquinho antes, o versículo anterior. Diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois tornarão uma só carne. E aí depois fala, esse é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. O texto não falava de Natal, o texto falava deles, apontando para o mistério do Natal, para Cristo e a igreja, e o texto fala de casamento. E eles começaram então há 16 anos atrás, foi sexta-feira, né? Esse dia, e completaram essa boda de Safira. Eu quero pensar, a partir da vida do Geraldo e da Nancy, comparar o mistério entre Cristo e a igreja, o mistério que circunda um homem e uma mulher no casamento. O texto fala de 3 etapas, eu quero lembrar para vocês, tentar linkar isso com Cristo e a igreja, para ser que nós vamos tomar juntos agora mesmo. O texto fala que nós precisamos deixar pai e mãe para unir a mulher e ser com ela uma só carne. Geraldo, antes de você criar coragem, Jesus criou coragem. Deixou o céu, deixou o pai e veio atrás da noiva, veio atrás da igreja. É um negócio fantástico. Quando ele aponta para o casamento como um mistério que simboliza Cristo, a igreja, exatamente por isso, porque Jesus não fez pela metade. Como é que chama a sua sogra mesmo? Esqueci. O filho da dona Valdívia não existe mais, ele deixou de ser. O filho de Deus deixou de ser, entre aspas, deixou de ser para vir ser o noivo. Que negócio fantástico, misterioso. Ele é mais da noiva hoje do que da dona Valdívia. Espero que seja. Juninho. Espero que seja. Porque Jesus correu esse risco. Ele era Deus, veio habitar entre nós. É o que nós vamos celebrar na ceia do Senhor. E aí, queridos, ele se casaria com alguém como nós. Como Nancy. E nessa vinda aos Filipenses, nós temos um modelo para você, Geraldo, e para cada um de nós. Como é que Jesus fez? Como é que você deve se portar dentro dessa primeira etapa do mistério? Deixar pai e mãe, unir-se a uma mulher e ser com ela uma só carne. Deixar pai e mãe. Jesus, o texto sagrado diz sobre ele: seja a sua atitude a mesma de Cristo Jesus. Seja a nossa atitude semelhante à de Cristo Jesus. Estou lendo Filipenses capítulo 2, versículo 5. Porque ele era, embora sendo Deus, filho da dona Valdívia, vamos fazer associação dos mistérios, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se.
Não se apegue ao fato de ser filho da dona Valdívia, e etc, e etc. Para cada um de vocês e para cada um de nós. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. O texto segue dizendo da maneira como ele se envolveu, se entregou, se humilhou até a morte e morte de cruz. Jesus não teve medo de vir nos amar. Porque uma coisa que atrapalha que a gente se envolva no mistério, que é a relação de Cristo com a igreja, é um negócio chamado medo. Pro seu tamanho, meu amigo, falar de medo fica chato, né? Mas vamos lá, né? Não é eu que estou falando, estou só citando a palavra para você. Então, não existe mais o filho da Madame Valdívia Rezende, o Juninho, nem a filha do Messias Suzuka. Ela também não existe mais. Porque a regra é a mesma. O texto, esse mesmo texto aqui atrás, disse que não existe homem, mulher, grego. Nós estamos debaixo desse amor do noivo. Nós somos a noiva de Cristo. Sabe? Mas talvez porque a gente é mais apegado, o texto fala, deixa o homem pai e mãe. Lá no Gênesis já fala disso. Jesus se preparou durante 30 anos para vir ao encontro dessa noiva, pagar a dívida dela. Ele pagou na cruz. Ele deixou o luxo da casa do pai para vir para o lixo da casa da noiva, para limpar tudo isso, pagar a dívida dela. Ai, é mistério. A igreja que ele mesmo instituiria para si através do Espírito Santo. Ele cuidou ali antes de tudo. Levou sobre si o pecado da noiva, amou até a morte, mas nunca pecou, ao contrário disso, né? Por isso ele não deixou de ser o filho do pai. Então, queridos, qual que é o sentimento que pode impedir? Qual o sentimento que pode impedir que a gente cumpra essa etapa do mistério? Medo, Geraldo. Juninho. Medo. O que é medo? O medo é a não aceitação da incerteza. Porque com a mãe é fácil, tem certeza de tudo. Hã? É só imaginar que ela adivinha. E como vai ser com a mulher? A mãe, é certo, ela morre por você. Mas será que a mulher... tem gente que fala assim, a mulher não é parente, não. Esse é um menino que não deixou de ser menino. Sabe? Não deixou de ser menino. A mãe, você não escolheu. A mulher você escolheu. Você constitui. Então é um mistério. Mas o medo me impede. Jesus não teve medo de vir nos amar. Se tinha uma coisa mais incerta no universo, era vir amar a humanidade que escolheu pecar. Que escolheu se submeter ao pecado e ao diabo. Sabe? Não a aceitação da incerteza. Quem é que sabe do amanhã, meu irmão? Quem é que sabe? Quem é que sabe do amanhã? Então, se não aceitarmos a incerteza, ela vira esse medo gigante. Se aceitarmos, vira uma grande aventura. Jesus não teve medo de vir nos amar. Primeira etapa do mistério é esse. A segunda etapa, o texto fala, deixará pai e mãe, se unirá a uma mulher. E essa parece a parte fácil, né? Você olha para trás, imagina esse Geraldo, 30 quilos mais magro e 3.000 fios de cabelos a mais. Né? Imagina, tal. Essa Nancy aí, 17 anos atrás, não era difícil esse negócio de, que o texto está dizendo, né? Se unir a uma mulher, encontrar um homem, não devia ser difícil, não. Dar uma caminhada na passarela, mas, querido, olhe para Jesus de novo, porque ele é nosso modelo, de homem, de mulher. A maneira como Jesus orava pela noiva, lá no capítulo 17 de João. A maneira como era a relação de Cristo com a igreja, Nancy, é um negócio fantástico, sabe? Uma vez Jesus iria ficar só 3 dias sem estar com a noiva, 3 dias só. Mas foi quando ele mais orou. Senhor, Senhor. E a oração foi assim, é a oração que nós temos de intercessão que Jesus faz, é quando ele ficaria 3 dias sem a noiva. Ele fala, Senhor, enquanto estava com eles, eu os protegi, os guardei pelo nome que me deste, que tenham a plenitude da minha alegria. João capítulo 17. Não te rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eu me santifico a favor deles, que estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. União tem que gerar autoestima.
segurança para o outro. Uma união tem que gerar essa sensação de que o outro tanto se preocupa comigo. Era só 3 dias. E ele comprometeu o céu inteiro, todos os anjos, até a eternidade, porque 3 dias eles ficariam separados, ele e a noiva dele, sabe? E aí uma pergunta que surge agora: sua esposa já ouviu uma oração assim, Geraldo? Seu marido já ouviu uma oração assim, Nancy? Que desse para ele segurança, autoestima, convicção de que estou bem na fita com esse cara. Estou bem na fita, esse cara realmente... Será que esse negócio de que vai morrer por mim, será que é verdade? Os meninos ficaram assim, sem saber o que pensar com aquela oração. E a filha de vocês, está aqui não? Está por ali, né? Está lá em cima. E a filha de vocês é santificada enquanto escuta vocês orarem. Quando ela escuta a oração, ela fala: poxa vida, vai dar certo esse negócio. Porque é esse mistério que está aqui na oração de Jesus. Uma oração que santifica e declara amor, promete sacrifício um pelo outro, sente saudade antecipada. Jesus está ali sentindo uma saudade antecipada. Essa semana um irmão me disse assim: pastor, você tem que conhecer a minha esposa, é a mulher mais incrível do mundo. E ele começa a elogiar, eu nem falei nada, que se eu abrisse a boca ia ficar competindo, né? E aí eu falei: glória a Deus, meu irmão, eu quero realmente conhecer essa pessoa aí que está junto com você, nessa união, sentindo, né, essa proteção da sua fala, da sua expressão. Que coisa linda. Mas aí, que sentimento que nós podemos nutrir, natural no ser humano, que vai quebrar esse negócio da segunda etapa de se unir um ao outro para a terceira etapa, que é ser uma só carne. Sabe o que é? Um sentimento igual o medo presente em nós é a raiva. O que é a raiva? A raiva é a não aceitação do que está além do nosso controle. Tudo que eu posso controlar, eu fico bem. Se eu não posso controlar, eu fico com raiva. E esse é um negócio que para o casamento é fantástico. Porque eu quero o tempo todo controlar. Para os relacionamentos de ministério dentro da igreja é a mesma coisa. Nós queremos controlar. Se não for do meu jeito, você vai me ver com raiva. Sabe? E a raiva não é o outro que faz na gente. A raiva é um negócio que brota da gente, porque eu perdi o controle. E se eu não estiver no controle, eu fico com raiva. E a grande dificuldade da unidade de um casal é esse negócio. Então, estou dizendo para vocês que Jesus orava pela noiva, intercede por ela, e por mais que bateram, chutaram, cuspiram, denunciaram, falaram mal da noiva dele, e o diabo noite e dia está lá diante do Senhor acusando a noiva dele. Meu amigo, ele nunca mudou o rumo, sabe? A noiva bagunçou, depois que decidiu que era noiva, que vestiu, que botou o véu e que colocou o anel, essa noiva já aprontou na história e ele nunca ficou com raiva. Ele sabe que é a noiva dele. E está até hoje aí cuidando da gente. E a última etapa desse negócio é que ambos serão uma só carne. E aqui o mistério aumenta. Porque fala de uma coisa assim, quando eu olho para a Lia, a pequenininha aqui, a filha de vocês, não é? Essa coisa vai crescendo. Então você... essa noiva que não tinha nada a ver com o pai do noivo, esse pai do noivo abandona o pai e vem, ele é mais da noiva hoje que do pai, mas ele volta para o pai para levar a noiva consigo, porque agora eles são uma só carne. Olha a responsabilidade que vocês têm de representar para o mundo isso. Olha como vocês têm que se cuidar e realmente estarem unidos e partirem para a última etapa do mistério, que é ser uma só carne, que é viver uma aliança eterna. O Deus
todo o tempo, desde o Gênesis, estava mostrando o que ele queria se relacionar com o homem. Ele veio mostrando na aliança com Adão, na aliança com Noé, na aliança com Abraão, na aliança, na lei, os 10 mandamentos, na aliança com Davi. Ele vem mostrando. Mas a coisa chega no ápice, quando ele aponta para o casal, como é que é a relação dele com a igreja. Como é que é esse negócio de ser uma só carne, uma vez que são dois? Ser uma só carne, uma vez que é espírito e nós somos humanos, somos carne. Uma vez que é Deus e nós somos pó. Como é que é? Como é que acontece isso? O que nós celebramos hoje na ceia? Aliança. Profunda aliança. Que se representa aqui na relação de homem com a mulher, que deixa pai e mãe, que se une um ao outro para ser uma só carne. Esse negócio é fantástico. A aliança você faz com votos, né? Esse negócio no seu dedo aí não é aliança, é anel. Aliança é o que você tem com ela. Sabe? Isso é aliança. Por isso que nós renovamos votos todo mês aqui na ceia. Renovamos votos de safira em safira. Não sei nem o nome da pedra que eu vou fazer ano que vem, mas a minha nega, 31 anos, um pouquinho mais, né? Algumas safiras. Mas, queridos, ambos ser uma só carne, entender essa aliança, é uma coisa difícil. Não é para entender, é para viver. A igreja explicar essa relação com Cristo, não é para explicar, irmãos, é para viver. Nós estamos aqui para explicar Deus. É para ter intimidade com Ele. É ser a noiva do Cristo ressurreto. Muito bem. A ceia, então, fala da nova aliança. Assim como o anel de vocês, fala da aliança que vocês fizeram um dia, que a gente vai renovar hoje, para a glória do Senhor Jesus. Ele deu a vida, ele decidiu pertencer mais à noiva que o Pai, como eu já disse. E eu gosto de lembrar desse mistério. Escrevi uma história num livro, e uma história que eu ouvi de terceiros, é claro, mas a águia e o falcão, os dois voam, mas são tão distintos que para voar juntos tinham que ser amarrados. Mas amarrados não é aliança. É exatamente nessa liberdade do Cristo que volta para os céus e deixa o Espírito Santo para cuidar da noiva, que tudo acontece. O desafio dessa águia e desse falcão era voar juntos. Mas a águia voa muito alto. O falcão voa mais embaixo. A águia caça muito bem de noite. O falcão já não é a praia dele. O falcão gosta de pegar a caça e comer ali, mas a águia vai para as alturas com aquilo tudo. Mas o desafio é um mistério. Homem e mulher é muito parecido com isso. Os dois são joia, separado. Para juntar, meu amigo, ou entra no mistério de Deus, ou vai criar confusão no meio do caminho. No primeiro ano, no segundo ano, por isso que é a boda de papel, umas bodas mais fracazinhas, né? Até chegar na safira aos 16 anos. Queridos, mas o que impede que sejamos uma só carne? É um negócio chamado imaturidade. Imaturidade. O que é imaturidade? É quando você tenta mudar o outro e não se concentra em mudar a si mesmo. Casal é assim. Cada vez que eu sento com um casal, se eu sento com um marido, ele vai reclamar da mulher. Senta com a mulher, ela vai reclamar do marido. Ninguém concentra em si mesmo. Ninguém. A gente sempre sabe o que o outro tem que fazer para a nossa vida ser maravilhosa. Aquele falcão devia descer. Aquela águia devia subir. Aquele falcão devia deixar de ser tão social. Come lá junto com os urubus. Aquela águia gosta de comer sozinha lá no alto. Que coisa, né? No restaurante já gosta de ir. E aí vai virando. Imaturidade é quando você tenta mudar o outro e não se concentra em mudar a si mesmo. É quando você não aceita as pessoas como elas são. A começar do seu cônjuge. É quando você fica vivendo de expectativas. E expectativas é a mãe da frustração. Nada, ninguém é mais frustrado que um homem casado, cheio de expectativa. Lembrando da Madame Valdívia, enquanto está dormindo com a Madame Nancy. É o caos, é o caos, é o grande frustrado, sabe? É o grande frustrado. Olha só, quando trazemos para a relação homem-mulher, eu vou encerrar aqui, uma coisa que dá imaturidade.
um princípio que a igreja vive se arrastando porque não entendeu, não amadureceu. O mundo quer entrar dentro do casal e trazer os princípios dele para dentro. Como que é entrar na igreja e trazer os princípios dele para dentro? Uma coisa que a igreja não entende, que é um grande problema de um casal, é dinheiro. Problemaço. Meu dinheiro, seu dinheiro, esse negócio todo. Por quê? Porque o princípio do mundo é comprar e vender. O princípio do reino é dar e receber. Aí se você entra para o casamento, para comprar e vender, vai ser um grande problema eterno. O reino, o princípio do reino é dar e receber. Ele se deu por nós. E ele recebe adoração, ele recebe essa igreja que se prepara dia a dia. E as pessoas têm muita dificuldade com isso. A gente não pode ter uma palavra proibida na igreja. Chama dízimo. Por quê? Porque a cabeça é do mundo. É de comprar e vender. E o reino, a gente fala de um outro princípio, que é dar e receber. Sabe? E aí quando você doa, quando você serve, você não tem noção o mistério de Deus que se multiplica, que abençoa. Mas quando um casal não entende isso, é o fim da picada. Aí é cabeçada no muro. Quando um casal, na imaturidade, vive na relação com o dinheiro, no princípio do mundo, de comprar e vender. Eu espero que 16 anos depois, um bordo de safira, essa pedra linda, mas que é dura para burilar, para trabalhar. É tempo de maturidade, de pedra lapidada. 16 anos. A filha de vocês já precisa de saber que tem pais e mães maduros, que já deixaram pai e mãe, já se uniram de verdade e vão confundir o inferno. Porque quando o diabo caça qualquer um desses meninos e meninas aqui que estão em Cristo, que não estão vivendo nos princípios do mundo, o diabo vem tentar catar um de nós e leva a pancada de Jesus, porque nós somos uma só carne. Quando o inferno atenta contra você, ele não vai receber reação sua, mas Deus, o próprio Jesus deu o seu sangue para essa nova aliança. Ele vai se ver com Jesus. Sabe? E esse mistério é um negócio que o inferno não entende. E ele insiste em tentar pegar um aqui, pegar um outro ali, mas se está em Cristo, ele vai ter que se ver com o noivo. Ele que nos protege, ele que nos guarda. O diabo não pode mexer com nenhum de nós sem ter o Filho de Deus no pé dele. Assim é com vocês também, queridos. Deus lhes dê poder para vencer o que é natural. Medo, raiva e imaturidade. Modelo nós temos. Chama-se Jesus. E vocês constituem-se em modelo para esse modelo que o mundo não entende, que é Cristo e a igreja. Cadê as alianças? Por favor. Agora fique de pé aqui perto de mim. Para a gente encerrar essa etapa. Oi?